Olá pessoal, vamos para mais uma aula, então falando um pouco de manifold agora, falando desses carinha aqui que para nós é muito importante no dia a dia, é de muita utilidade também, tá? Então vou explicar o básico aqui do funcionamento desses manifold e depois nas aulas dispositivas vocês vão conseguir ter um entendimento melhor, beleza pessoal? Então aqui, falando desses manifold, eles vão nos orientar na hora de estar fazendo uma recarga de gás, pessoal, tá? E vão orientar de que forma? Porque assim, cada equipamento, né, um freezer, uma geladeira, dependendo do tipo de fluido refrigerante, trabalha com certo gás e certa pressão. Tem uma pressão ideal de trabalho, digamos assim. E como a gente sabe que ele está trabalhando numa pressão, né, uma pressão do projeto, uma pressão ideal? Através do manifold. É através do manifold que a gente consegue mensurar como que está a pressão de trabalho do fluido refrigerante. Beleza, pessoal? Então, além dele auxiliar a gente na hora de colocar, fazer uma recarga, né, de gás, uma recarga de fluido refrigerante, ele também vai nos auxiliar no momento do vácuo, tá? Porque ele vai, na hora que estiver utilizando a bomba de vácuo para retirar o ar de dentro do sistema, ele tem uma fase negativa aqui, tá? Isso vocês vão ver melhor também nas próximas aulas. E também ele nos auxilia na hora de encontrar vazamento, que a gente pressuriza o sistema, coloca uma pressão grande na tubulação, para ver se não tem nenhum vazamento. Então a gente vai utilizar esse lado aqui, ó, por exemplo, esse lado do manômetro, que aqui ele aguenta uma pressão até de 500 PSI, tá pessoal? Então o lado aqui, ó, de alta, que a gente chama, o lado que suporta uma pressão mais alta, ele vai até 500 PSI. E aqui, que é o lado que a gente utiliza normalmente para fazer a reposição de fluido na geladeira, né pessoal? Esse lado, essa mangueira que vai lá na válvula de serviço para fazer a reposição de gás no refrigerador. A gente vai utilizar o lado do manômetro de baixo, que ele vai até 180 PSI, tá? Nunca pressurizar, usar para verificar vazamento e querer colocar 300 PSI, por exemplo, nesse lado aqui do manifold que você vai danificar ele, porque ele foi feito para trabalhar até 180 PSI. O lado que foi feito para trabalhar com uma alta pressão é o lado de alta mesmo aqui, que vai até 500, tá pessoal? Então aqui eu vou ver se eu consigo aproximar aqui para mostrar para vocês. Ó, então esse aqui vai até 180 PSI, beleza? E esse lado aqui vai até 500 PSI, tá? Então aqui a gente tem a parte de abertura, tá, e fechamento das mangueiras, tá? Beleza, pessoal? Então fechando aqui a gente interrompe o fluxo de ar ou o fluxo do fluido refrigerante nesse sentido aqui, nesse lado, e abrindo a gente libera o fluxo, tá? Normalmente, quando a gente vai fazer uma recarga de gás, a gente coloca, né, nosso fluido refrigerante conectado à mangueira central. Por quê? Porque ele vai subir por essa mangueira e vai passar nosso refrigerador pela mangueira azul, que está ligada no manômetro de baixo. Digamos que a geladeira aqui ela trabalhe a 4 PSI. Então aqui, ó, se você for examinar a escala dela, certo? Aqui na escala, então tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Tá? Então cada risquinho aqui em cima, ó, você está vendo que lá ó, tem PSI e quilogramas por centímetro quadrado, correto? A gente utiliza normalmente na refrigeração PSI, tá, pessoal? Como unidade de medida de pressão. Então lá está ali o PSI, então cada risquinho ali na parte superior é 2 PSI. Então digamos que a geladeira no lado de baixo, né, com a geladeira em funcionamento, ela tem que trabalhar com uma pressão de 4 PSI. Então seria o segundo risquinho na parte superior aqui. Correto? E digamos que você quer achar um vazamento no sistema e quer pressurizar com 300 PSI, né? Uma pressão mais alta para encontrar o vazamento com mais facilidade. Então você vai utilizar esse lado aqui e vai fazer com que o ponteiro ó, suba de 0 até 300 PSI, ok? Então só para deixar claro para vocês, então, o lado de alto, de baixo, ok? Pressões mais altas, né? Para pressões mais baixas. A nossa unidade de medida de pressão é o PSI, que é a escala superior aqui, tá ok? E também através dessa escala, vocês conseguem utilizar, lembra que eu expliquei na aula anterior, que a refrigeração, né, os ciclos de refrigeração, o princípio da refrigeração está diretamente ligado com a pressão e temperatura. Então, se você observar aqui no manômetro, digamos que se estivesse trabalhando a 10 PSI ali, nosso fluido refrigerante, nosso equipamento, tá ok? Se estivesse ali com o equipamento em funcionamento, estivesse em 10 PSI aqui o nosso marcador. A 10 PSI, se você olhar pela escala ali, vai dar em torno de mais ou menos com o gás R134A, que está ali, ó, tá vendo ali o gás R134A, a gente tem a escala de temperatura e pressão do R134A. Então, a uma pressão de 10 PSI, que seria o primeiro risquinho maior, superior ali, ele vai estar trabalhando em torno ali de 15, 14, 15 negativo, vai estar evaporando o nosso fluido refrigerante a 14, 15 negativo. Tá ok, pessoal? Então, conforme vai subindo a pressão, a nossa temperatura de evaporação também vai diminuindo. E conforme vai diminuindo, vai aumentando no caso, vai ficando mais quente, tá, pessoal? E conforme for ficando, diminuindo, reduzindo a nossa pressão de evaporação, a nossa temperatura
vai abaixando. Então a gente consegue atingir temperaturas mais baixas com uma menor pressão de evaporação. Beleza? Mas isso aqui também vai ficar mais claro durante as aulas aí. Beleza, pessoal? Então, eu queria mostrar para vocês seriam as escalas que a gente utiliza no manômetro, que seria o PSI, né? Qual lado utilizar de acordo com a pressão que você vai aplicar no equipamento, de acordo com a pressão necessária, você vai utilizar esse lado aqui de alta ou esse lado que suporta um pouco menos de pressão, tá ok? E aqui a gente tem as nossas válvulas de abertura e fechamento do manômetro, beleza, pessoal? Mas podem ficar tranquilo que durante as aulas aí a gente vai aplicar, né, vai fazer aulas expositivas também, então vai ficando mais claro como se utiliza o manômetro, beleza, pessoal? Então vamos para o próximo equipamento.